As pipocadas mais vergonhosas dos playoffs da NBA. Vídeo aqui do meu mano Vini, lá do Basket Villa. Inclusive, um abraço pro Vini. Espero encontrá-lo lá na NBA House. Inclusive, Vini, se você estiver assistindo isso aqui, pô, me manda uma DM ali depois, pô. Vamos combinar aí. Tomar uma breja, né? Tomar uma breja em Sampa, né, meu? Tomar uma breja lá em Sampa. Vamos marcar o famoso, né? O famoso vão marcar. Mas esse vão marcar é real. Eu realmente quero marcar. Então, manda mensagem lá depois, Vini. Ou eu vou mandar, né? Eu vou tomar atitude, né? Vou mandar mensagem. Vou mandar mensagem pro Vini pra gente promover este belo encontro. Enfim, vamos aqui assistir esse vídeo. Vamos ver aqui as pipocadas mais vergonhosas. Eu já vou avisar, hein? Se tiver o Tandão, eu vou ficar puto. Vou ficar puto se tiver o Tandão. Foda que, obviamente, vai ter, né? Porque a pipocada em 2016, aquela ali foi uma das maiores que eu já vi. Você falou em pipoca. Uma das maiores pipocadas que eu já vi foi aquela em 2016. Mas enfim, vamos aqui ver se o Vini colocou o gigante do trovão nessa lista. Vamos lá. Está tão perto da vitória e perder de virada é um dos sentimentos mais devastadores do mundo. E essas O Stephen Smith, ele é muito Knicks, né, cara? Não tem jeito. são as maiores reviravoltas. O Clipão tem que estar. O Clipão vai estar em... Pô, tem que ter pelo menos umas duas do Clippers aí. Tem que ter a do Clippers contra Denver, na bolha. E tem que ter a do Clippers contra o Houston. Tomou também a virada do 3-1. Foi contra Houston? Acho que foi contra Houston. Que o Clippers eliminou o Spurs e depois tomou a virada pro Houston. Tem que ter essas duas. Tem que ter. Da história dos playoffs da NBA, começando com um dos jogadores mais dominantes de todos os tempos, o Will Chamberlain, que jogou 8 vezes nos playoffs contra o Bill Russell e perdeu E mamou. em 7 delas. E em 4 séries, ele perdeu no decisivo jogo 7, com o Russell vencendo todos os 4 jogos. E isso sempre foi uma mancha para o legado de Will Chamberlain, porque em algumas dessas derrotas foram uma baita de uma pipocada, como por exemplo, o mais famoso em 1969, com o Lakers de Jerry West, Elgin Baylor e Will Chamberlain, que tinham conseguido uma Só isso. Só esses três. vantagem de 3-2 na série contra o já velho Bill Russell. E mesmo com o Celtics Não, Bill Russell nunca foi jovem, né? Não há registros do Bill Russell jovem. Não existem registros, tá? É importante salientar. vencendo o jogo 6 em casa, o Lakers Ninguém nunca viu o Bill Russell jovem. continuava confiante na vitória. E na sua arena, mandaram colocar milhares de balões presos ao teto, planejando soltá-los quando o Lakers fosse campeão. Mas é claro que os balões ficaram presos no teto, porque os Celtics ganharam aquele título. They can't beat us. But it's gonna be fun to watch them get those balloons out one at a time. E muito Pô, mó trampo pra galera, né, mano? Tirar balão por balão, pô. Mas assim, loucura, né? Pendurar balão com o time ganhando só por 3-2 é uma doideira. Uma doideira. Beleza que hoje em dia, né, eu acho que hoje em dia o 3-2 ele perdeu muito do peso, porque a gente já viu algumas viradas de 3-1, né? Acho que depois do Cavs ter virado 3-1 contra o Warriors, a galera entendeu que, pô, 3-2 não é lá uma vantagem onde dá pra você já achar que tá tudo ganho. Talvez nessa época, um 3-2 fosse o que é o 3-0 hoje, por exemplo. Porque o 3-0 todo mundo sabe que, mano, não vai virar. Não vai virar. Ninguém vira um 3-0 na NBA. Pelo menos até hoje não virou. Talvez na época o 3-2 tivesse esse impacto. Mas hoje em dia, mano, um 3-2 é zero. É uma vantagem zero segura. Não dá pra você cantar a vitória com 3-2. Não dá.
Muito disso foi devido ao técnico do Lakers, que se recusou a colocar o Wilt Chamberlain em um momento crucial do jogo. No entanto, o fiasco dos balões de 1969 não foi a pior derrota do lendário pivô do Lakers para o astro celta, pois quando ele ainda estava jogando em Filadélfia, conseguiram abrir uma vantagem de 3-1 na série. Aí o 3-1 já é diferente. Nessa época, um 3-1 era a garantia de vitória. Era garantia de vitória, o 3-1. Aí até hoje em dia eu entendo o torcedor que meio que fica confiante com 3-1. Porque apesar da gente ter alguns exemplos de viradas ali depois dos times abrirem 3-1, ainda assim, cara, é complicado, mano. É difícil demais virar um 3-1. Então, eu entendo o torcedor cantar a vitória com 3-1. Eu não faria isso porque eu sou pessimista, né? Eu sempre acho que vai dar merda. Mas eu entendo. Agora, cantar a vitória com 3-2 é surreal. Surreal. Nas finais de conferência, Mas nessa época era compreensível. a leste, com os Sixers tendo uma melhor defesa e colocando os Celtics em xeque. Porém, no jogo 5, o Fila teve um aproveitamento Toma ad, toma ad. Toma ad. Tem que ter. Aí, ó, 2 ads seguidos, olha aí. Maravilha, Vini. Monetização do Vini tá como? Bombando, filho. e 36%. E no jogo 6, o Wilt Chamberlain teve um jogo horrível, convertendo 6 de 21 arremessos de quadra e 8 de 22 lances livres. Porra, que isso? É isso, 22 lances livres, hein? Se é hoje em dia, nossa senhora. Nossa senhora, loucura. Tentados. E no jogo 7, podendo fechar a série em casa, o Wilt Chamberlain jogou ainda pior e fez apenas 9 arremessos e errou mais da metade dos seus lances livres. E Puta que pariu, hein, Wilt? Caralho. terminou o jogo com apenas 14 pontos, sendo o seu pior jogo de playoffs de todos os tempos. Mas o Lakers de Wilt Chamberlain em 1970 conseguiu reverter um 3-1 contra o Phoenix Suns, sendo a Phoenix Suns é uma loucura, mas tamo junto, Vini. primeira vez Phoenix Suns é muito foda. que o time conseguiu esse feito, Ave Fênix! dando uma redenção ao Wilt Chamberlain, que foi dominante nessa virada histórica. E essa virada histórica de 3-1 também aconteceu em 1979, com os Bullets derrotando os Spurs, e que no ano seguinte o time do Texas foi realocado para a Conferência Oeste. E na quarta vez que isso aconteceu, foi em 1981, em uma das séries de playoffs mais acirradas da história, entre o Boston Celtics e Olha lá, o Larry Bird. séries de playoffs mais acirradas da história, entre o Boston Cara de maluco do Larry Bird, moleque. Quem não tem medo desse cara aqui é loucura, pô. Cara de psicopata do Larry Bird. Porra. A galera fala, pô, o Larry Bird não ameaçava ninguém pela aparência. Tá maluco, mano. Se eu vejo esse cara na rua, eu fico em choque, pô. Em choque. Boston Celtics e Esse bigodinho de né? De psicopata. Philadelphia 76ers de Julius Erving, que conseguiram uma vantagem de 3-1 na série, e que no jogo 5 não conseguiram surpreender o seu rival, e que teve o Larry Bird assumindo o comando da vitória. E no jogo 6 em casa, o Philadelphia conseguiram abrir uma vantagem de 13 pontos no primeiro quarto, mas também Meio tendencioso, hein, Vini? Pô, 2 vezes, colocando 2 viradas do Celtics aí, porra. Seguidas? Que isso, Vini? Que isso, Vini? perderam esse jogo para que Tô brincando. finalmente no jogo 7 e no último quarto, tendo uma vantagem de 4 pontos, foram dominados mais uma vez pelo Boston Celtics, que avançaram para as finais, a qual o Larry Bird venceria o seu primeiro título na NBA, sendo uma série que foi emoção nos últimos 3 jogos em todos os momentos finais, com a partida sendo decidida sempre no segundo final e com a diferença de 1 ponto para o time celta. E essa série foi bizarramente parecida. Pô, essa aí, meu amigo. Essa quem viu, hein? Você falou em pipoca. Essa foi uma das maiores.
essa foi uma das maiores pipocadas. Você falou em pipoca. Puta que pariu, mano. Meu Clippers de Deus, hein? O que o nosso Clipão entregou a paçoca aqui foi surreal. Uma pipocada do Clippers, que desperdiçaram uma vantagem de 3-1 contra o Denver Nuggets na bolha de 2020, onde o Clippers tinha o Kawhi Leonard, que naquele momento era considerado o melhor jogador da atualidade, junto... Calma também. Calma. Não era assim também, não. Não era assim também, não. Calma aí, calma. Ele vinha do MVP das finais em 19 e tal, mas daí pra ser considerado o melhor jogador da atualidade, aí já... Calma. com Paul Tanto que nessa temporada o LeBron jogou pra caralho. O LeBron foi absurdo nessa temporada. Calma aí, pô. George, que era uma Mas era um dos, o Kawhi era um dos, com certeza. super estrela e ainda contava com um elenco profundo de apoio. E parecia que o Era um bom time, né, cara? Patrick Beverley, o Zubat tava ali também. Morris, na época, era um bom jogador. Terce Mann tava já também, se não me engano. Era um bom time esse time do Clippers. Bom time. Clippers já tinha o jogo garantido, especialmente depois de manter uma Low Williams, né? Low Williams também. vantagem de 12 pontos no segundo tempo, mas indo para o último quarto, o Denver reduziu essa vantagem para apenas 7 pontos. Mas ainda assim já era dada como certo a vitória do time de Los Angeles. Se não fosse pelo fato Que o Jamal Murray jogou nesse playoff. Puta que pariu. O Murray Bolha. O Bolha Murray foi um acontecimento na o NBA. Clippers acertou apenas 7 dos 25 arremessos que tentou, enquanto o Nuggets acertaram 60% dos seus arremessos e acertando 7 de 9 tentativas de arremessos de 3, algo que pode acontecer de um time. Esse time do Denver era muito bom, cara, era muito profundo esse time do Denver, mano. Era muito profundo, era Michael Porter, era Jokic, era Murray, era Paul Millsap, era o Torrey Craig, Jeremy Grant. Cara, esse time do Denver era muito bom, mano. Muito bom. Momentos finais talvez de um até jogo. em termos de profundidade, talvez fosse até um elenco mais profundo do que o que foi campeão em 23. Né? Óbvio, em 23 o Jokic já tava muito melhor, o Murray também tava melhor, o Michael Porter tava melhor. Mas em termos de peças à disposição, talvez esse elenco da bolha do Denver tenha sido até melhor do que o de 23. Cara, era muita opção. Baita time. E do outro, acabar errando cestas. Pô, Montrezl Harrell tava no Clippers também. Harrell, Sixth Man of the Year, né? Puta, esse time do Clippers era bom pra caralho. Fáceis. E é por isso que o Clippers não se preocupou no jogo seguinte, pois eles ainda eram os favoritos. E no jogo 6, jogaram como esperado, abrindo uma vantagem de 16 pontos no primeiro tempo. Loucura, até né? que novamente tiveram um outro colapso, só que dessa vez ainda maior, onde o Nuggets superaram o Clippers, que abriram 64-35, com o time de LA parecendo esgotado, desligado e completamente imponente para parar o Nuggets. Bom, ainda havia o jogo 7. O Gary Harris tava no Denver também. Pô, esse time do Denver era bom pra caralho. E mais uma vez o Clippers se mantinha na liderança no primeiro tempo. Porém, a mesma história se repetiu. Same thing, the last 2 games up, kind of, just gave up the lead again, pretty much, and, that's how they came back tonight. Com o Kawhi Bela explicação. e o Paul George acertando 2 de 18 arremessos que tentaram em quadra. E o Paul George, que já tinha se intitulado Playoffs P, foi apelidado de Pandemic. O nascimento do Pandemic P, né? Caralho, olha aí, que acontecimento, hein? P. Apesar que essa foi a primeira vez que o Paul George desperdiçou essa vantagem nos playoffs, mas foi a terceira vez. Olha o motivo aí, ó. Olha o motivo aí. Olha o motivo aí. Pô, tá explicado, né? Tá explicado. Do Doc Rivers. E a primeira foi quando estava treinando o Orlando Magic, e que após a sua terceira vitória no jogo 4, o astro Tracy McGrady inocentemente McGrady me pega um pouco, Vini. Porra, McGrady me pega um pouco. Vambora.
Tô sendo chato, desculpa. Clamou que era bom demais vencer uma série Eu de também chamo o Shea de Shai, então tá tudo certo. playoffs e ir para a segunda rodada, mas os seus rivais, os temidos Detroit Pistons, Peraí. ir para a segunda rodada, mas os É ele aqui? É quem eu acho que é? É o Presuntinho? É o Presuntinho? É ele? Caralho, peraí. Pô, é o Presuntão? Caralho, filho, eu acho que é ele mesmo. O famigerado Darvin Ham? O professor presunto? Puta. seus rivais, Foda. os temidos Detroit Pistons, não gostaram nem um pouco Muito disso foda. e no jogo 5 limitaram o time de Orlando a apenas 67 pontos. Muito foda essa edição aqui com a televisãozinha aqui, ó. Muito foda. Pô, a edição do Vini é pica. E no jogo 6, o Tracy McGrady Não fala nada. marcou 37 pontos, mas não foi o suficiente para impedir um jogo 7, e que terminaram o trabalho com outra grande vitória, com Tracy McGrady tendo que engolir as suas Puta, 1 de 6 é foda, hein, McGrady? palavras e É pagando complicado. preço por sua arrogância. Mas pelo menos eles perderam para um time realmente melhor, já que o Orlando Magic tinha se classificado em 8º lugar e o Detroit em primeiro. Ah, pô, Seed 1 contra Seed 8, pô. Zero pipocado, então. Zero pipocado. Não é pipocado. Então foi uma surpresa. Pipocada pra mim é quando é o favorito que abre 3-1 e toma virada. Aí beleza. O Orlando ter conseguido 3 vitórias, mas em 2015, outro time que o Doc Rivers levou ao Esse aí, pô. Essa aí foi uma das maiores que eu vi também, viu? Uma das maiores que eu já vi também. Meu Deus. colapso nos playoffs foi o Clippers, do lendário Lob City, que tiveram uma vantagem de 3-1 contra o Houston Rockets, de James Harden, e depois que o Que ainda não era o Harden Prime, tá? Ainda não era o Harden Prime. Clippers venceu o jogo 3 por 25 pontos e o jogo 4 por 33 pontos, todos esperavam outra grande vitória para o time de LA para que eles avançassem para as finais de conferência. Mas não foi isso que aconteceu no jogo 5, com o Houston Rockets liderando o jogo o tempo inteiro e conquistando uma vitória. Porém, no jogo 6 em Los Angeles, o Clippers lideravam por 19 pontos no final do terceiro quarto e estavam ganhando por 12 pontos faltando 8 minutos restantes. Então, Pô, a lá o KC no primeiro jogo contra o Pacers, né? a sua vitória já parecia mais que certa e chega a ser difícil explicar o desastre que aconteceu, pois o James Harden estava no banco e o Rockets superaram o Clippers, que chegaram a registrar Pô, Ty Lawson, né? O bom Ty Lawson, bom jogador. 40-15 no primeiro tempo, mas o Corbin Brew e o Josh Smith, vindos do banco, somaram 29 O bom Corey Brewer, tá? Era bom jogador. pontos e sacramentaram a vitória. E no jogo 7, o Clippers não conseguiu se recuperar do fiasco do jogo passado, sendo derrotados e dando fim à era da Lob. Não, e isso foi depois de eliminar o Spurs, se não me engano, com aquele game winner do Chris Paul. Puta, mano, foi uma decepção fodida. Acho que foi 2015, se não me engano. Acho que foi. City. Porém, essa não foi a maior virada que o Chris Paul sofreu na carreira, pois 7 anos depois, ele sofreu a derrota mais humilhante da sua carreira, com os cumprimentos do Luka Doncic, Pô, pô. Falou do meu menino. que depois de liderar o Suns para as finais de 2021, estavam mais do que confiantes que 2022 seria o seu ano, e a rodada contra o Dallas foi uma O Phoenix com o melhor recorde da liga, se não me engano, não foi? Acho que foi o melhor recorde da liga, em regular. série equilibrada, com cada time vencendo 3 jogos em casa e de forma dominante, com o Phoenix Suns vencendo os jogos com médias de 19 pontos de diferença e o Dallas com médias de 15 pontos jogando em casa. E como o jogo 7 era em Um monte Phoenix, de todos blowout, esperavam né, cara, essa série.
recheada de blowout. Esperavam que o time da casa vencesse novamente. Mas além disso não acontecer... Pô, mas eu não considero pipocado isso aí, tá? Pô, foi no jogo 7, saca? Claro, foi humilhante perder do jeito que perdeu? Foi, porque no fim do primeiro tempo o jogo já tava resolvido. O Luka limpou o chão da quadra com a cara dos jogadores do Suns. Mas eu não acho que foi pipocada. Dallas era um ótimo time também na época. Tinha Brunson, tinha um Luka, era um bom time, Finney Smith. Não acho que foi pipocada. Foi um vexame a derrota no jogo 7 do jeito que foi. Mas não acho que foi pipocada, não. Também foram destruídos no primeiro tempo, com o Dallas tendo uma vantagem de 30 pontos e com o Luka tendo a mesma quantidade de pontos que todo o time do Phoenix Suns. No entanto, na história da NBA, Essa é uma das jogadas mais humilhantes que eu já vi ao vivo. Nosso querido Cam Johnson foi pro caralho aqui, tá? houve 10 casos que um time conseguiu reverter uma vantagem de 30 pontos. Então ainda havia uma esperança para o time da casa. Porém, rapidamente sumiu quando passou para 46 pontos. Ficou pegado. Com o Mavs fechando o jogo a 123-90, que se tornou o jogo Essa imagem é pô, lendária. 7 Lendária. mais desequilibrado da história da NBA. Mas esse não foi o primeiro colapso da história do Suns, pois o primeiro aconteceu em 1995, que ainda tinha o Charles Barkley em seu auge, e em uma série que os Suns quase derrotaram seu amigo Kenny Smith, do Houston Rockets. Mas como ele hoje costuma lembrar na ESPN, você só ganha quando passa a faixa. Até lá, a corrida não acabou, já que o Suns tinha feito a Como se fosse o girar a faca do Maestro Júnior, né? Tem que girar a faca. segunda melhor campanha do Oeste e tinha acabado de varrer os Blazers e estavam confiando. Só pra quem não conhece. Aqui, ó. Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Entendeu? Tem que girar a faca, irmão. Tem que girar a faca. Tem jeito. E esse ano iriam para as finais depois de conseguir um 3-1 contra o Houston Rockets na segunda rodada. E no jogo 5, o Charles Barkley parece que perdeu seu amuleto da sorte, pois no primeiro tempo ele havia convertido 7 de 9 arremessos que tentou e depois disso errou 11 arremessos seguidos, além de ter um aproveitamento horrível nos lances livres, acertando uma de 6 tentativas. E foram esses lances livres que custaram o jogo 5, e depois de perder o jogo 6 em Houston, voltaram para casa para o jogo 7, com o Suns abrindo uma boa vantagem de 13 pontos. Porém, mais uma vez tiveram um colapso e perderam o jogo, e com o beijo da morte de Mario Allen, o Rockets avançaram Bom Mario Allen, tá? Era bom jogador. para a próxima fase, esfregando esse fato para a sua torcida, para enfrentar outro jogador que ficou com uma derrota entalada ainda mais do que o Charles Barkley. E o seu nome é Nick Anderson, que errou Que estava na NBA House, hein? Nick Anderson estava na NBA House junto com o Joakim Noah. 4 arremessos de lances livres seguidos, e que se ele tivesse acertado apenas um deles, o Orlando venceria, já que essa cesta do Kenny Smith não levaria o time para a prorrogação e, consequentemente, garantiram a vitória, da qual o Orlando Magic nunca conseguiu recuperar a confiança e acabaram sendo varridos, consagrando o Houston Rockets campeões. E é claro que tivemos mais casos como esses, e se vocês quiserem eu posso contar, mas vamos deixar uma meta. Pô, faltou o 3-1 que o Thunder tomou contra o Golden State, pô, não tem jeito. Foi uma pipocada histórica. Histórica. E eu vou te falar, hein, viu? O Golden State ter tomado a virada do 3-1 pro Cavs em 16 também foi uma pipocada histórica, gente. Desculpa. Todo respeito. O Golden State meteu o maior recorde de vitórias da história da regular. Passou o carro em todo mundo no playoff, pô, e abriu 3-1, mano. Contra um time que eles já haviam vencido no ano anterior. Pô, foi uma pipocada histórica do Warriors. Histórica. Histórica. Né? E assim, era o Golden State que havia virado o 3-1 contra o Thunder. Entendeu? Então,
Naquele playoff a gente teve 2 pipocadas históricas. A do Thunder, na final de conferência contra o Warriors, e a do Warriors na final da NBA. Pra mim, 2 pipocadas históricas. Faltou no vídeo, Vini. Tem que fazer na parte 2. Enfim, tá aí o vídeo. Deixem um like. Eu vou deixar o link do vídeo original do Vini aí na descrição pra quem quiser assistir. E é isso. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tchau!